Hoje a gente vai sair um pouquinho da nossa rotina de vídeos, mas é porque a gente vai mudar o tipo de veículo. Você pode ver aqui atrás, a gente está com essa Saveiro para fazer envelopamento de um layout que o nosso cliente pediu para imprimir e aplicar. Nesse caso aqui, eu já fiz aquela preparação, fiz a descontaminação e vou começar agora a enquadrar o material para começar a fazer a aplicação do adesivo. No processo de descontaminação, eu fiz remoção de colas restantes que ainda existia, fiz a preparação da superfície com a clay bar, aquela micro descontaminação, e fiz a aplicação de Revelax, que é para preparar a superfície, remover cola, remover resíduos de pins, já deixar tudo pronto. Aí no caso desse layout, algumas prevenções a gente vai ter que fazer. A espátula com feltro vai ter que ser umedecida para não arranhar a impressão. E depois da aplicação, aplica uma cera líquida e prepara, porque aí é o acabamento já final. Mas vão acompanhando o vídeo. Se você gostar desse vídeo, das técnicas que vai aparecer, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like e o seu comentário. Bem, pessoal, a princípio o carro é aparentemente a mesma coisa que uma moto, sendo que a moto é só os acabamentos do carro, né? Já na questão do carro tem muita lataria, coisas que são primordiais é não deixar tanta bolha, se for trabalhar com material que não tem o sistema iFlow. Nesse caso aí é o que eu estou utilizando, não tem o sistema, então eu evito de deixar bolha. Para trabalhar com imagem, com impressão digital, o distorcimento, o enquadramento da imagem é fundamental para que você não perca a imagem. Então, assim, quanto menos calor você usar onde tiver textos, onde tiver imagens em si não vai ser tão relevante. Agora, onde tiver texto, faz toda a diferença. Então, quanto mais manter o material original, melhor, para que não haja distorção da imagem. Você fazer a aplicação de um adesivo impressão digital e distorcer ela, você está cometendo um erro. A impressão digital ela tem que ficar toda alinhada. Então, esses cuidados tem que tomar. Trabalha com material o mínimo de só para usar, só o necessário mesmo. Muito cuidado no texto, porque nem sempre você precisa esquentar e puxar. Às vezes é só esquentar para o material se acomodar. No caso de uma tampa dessa da Saveiro, ela tem no centro dela é a parte mais avançada do adesivo. O que foi que eu fiz? Como você viu no vídeo, eu instalei primeiro o centro e distribuí as laterais em seguida. Então eu fiz uma forma de X. Imagine que no símbolo da Saveiro é a parte mais alta, que é o centro da tampa. Então o que foi que eu fiz? Instalei logo o meio, fazendo tipo uma faixa, e distribuí fazendo o X do material. Então todo o material que eu espatulei para as quinas. Se você parar para imaginar o que eu estou explicando, é justamente isso. Foi a forma que eu analisei que a carroceria seria mais fácil de instalar e teria menos bolhas. Todo carro que você for trabalhar com layout, o cuidado de você distorcer tem que ser grande, para que isso não aconteça. Toma muito cuidado, você vê o material como está alinhado. Pessoal, o que eu vou fazer na lateral desse caso aí é justamente a famosa saboneteira. Se você é envelopador, você sabe do que eu estou falando. Se você não é, a saboneteira é aquela parte da maçaneta do carro. Eu fiz esse acabamento aí, eu quis dar um capricho a mais, então eu fiz no padrão de campeonato. Campeonato exige que você faça um acabamento com esse efeito aí, que é quando você corta só na parte de baixo, para deixar a emenda aí embaixo e em cima fazer inteiro. É um pouquinho difícil, na realidade, porque requer tempo para você fazer esse acabamento. E qual é o segredo dele? Na quina da parte da saboneteira, na quina de baixo, você vai cortar o adesivo dentro, para que ele tenha um meio centímetro, que você consiga fazer a sobreposição. Botou o material para dentro, o segundo passo é você esquentar o adesivo,
e esticar ele para colar na borda de baixo. Então você vai aquecer o adesivo naquele ponto que ele fique bem molinho e você consiga fazer a instalação do material. Esse adesivo que eu estou trabalhando aí, ele é um importado, ele é muito resistente. Então eu dei calor e o bicho demorou para chegar na temperatura que eu queria. Após isso, é só fazer a quebra de memória, faz os acabamentos. No meu caso aqui, como é layout, como é impressão digital, eu não me preocupo, aparecer uma bordinha da cor do carro. A maçaneta vai ficar branca, então não tem nenhum problema. Só que se for mudança de cor e você for fazer um acabamento desse, aí tem que ter cuidado. Ó. Tá vendo? Aparece essa bordinha branca. Pra mim fica todo uniforme, não tem nenhum problema. Tanto faz eu deixar assim como essa parte de dentro branca, quis dar um capricho a mais, então eu deixei com a impressão passando por dentro. Mas é questão de técnicas que você vai evoluindo. Quanto mais praticar, melhor você vai ficar. Pega um pedaço de adesivo, joga em cima assim da maçaneta, da parte saboneteira, vai treinando para quando você for trabalhar com a imagem ou com mudança de cor de carro, você fazer desse jeito aí, se não for o caso de desmontar. Apesar que para desmontar uma maçaneta dessa não tem tanto segredo, a Volks é bom de tirar. Tem carro que você tem que tirar realmente o forro de porta. Ó, acabamento da borda da capota. Eu cortei, deixei bem retinho, só que aí também eu poderia deixar um filetezinho branco, como eu fiz na parte da borda embaixo. Aqui também fica aparecendo. Impressão digital eu deixo desse modo, porque todo mundo sabe, ó, bem fininho o filetezinho. Todo mundo sabe ali que não é a mudança de cor do carro. É para trabalhar a imagem em si. Esse canto da porta eu corto no lado inverso, porque eu imagino quando a água vem, o material está virado na porta, então ele vai bater não na quina do adesivo, ele vai bater fazendo o efeito guarda-sol. Você bate por cima e cai na lateral, é o que eu imagino. Então toda a lateral frontal desses frisos é cortada na parte inferior para virar a parte superior. Então quando você abre a porta, o adesivo é cortado no lado da porta, para você no lado que você entra dentro do carro. De impressão, que é espatulamento, tem que estar com feltro umedecido, não pode usar muita força. No caso de impressão digital, você não pode aquecer e puxar, porque senão você distorce a imagem. Aí fica acabando feio, né? Você perde aquele efeito da letra ou qualquer frase que tiver ficar ondulado. Aquilo é uma preservado. Tem que trabalhar com material o mais, vou dizer assim, o mais original possível, para que ele não tenha aquelas curvas excessivas. Mas é isso, mais um projetinho sendo liberado para os nossos clientes e para você entender como é que faz um acabamento desse padrão. Se você gostou desse vídeo, se lhe ajudou, não deixe de se inscrever no canal, que vai ter muito mais vídeo assim. E se tiver alguma dúvida em relação a esse serviço ou outro, deixa um comentário. A gente vai lhe responder ou com um vídeo ou com uma mensagem da melhor forma possível. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Bora correr, que ainda tem outra ali para começar daqui a pouco.